Capítulo 9. Disciplina. Quando perguntei aos magos do mercado o que os diferenciava da maioria dos traders, a resposta mais comum que recebi foi disciplina. Pois bem, a necessidade de disciplina é um desses conselhos de trading que você provavelmente já ouviu tanto antes que, se eu voltasse a mencioná-lo aqui e agora, seria ignorado. Essas regras são chatas e fáceis de esquecer. Casos reais, por sua vez, têm potencial de despertar interesse e ser lembrados. Por isso, em vez de simplesmente repetir a regra da necessidade da disciplina no trading, conto agora uma história sobre essa característica, que, espero, virá à sua mente na próxima vez que estiver prestes a baixar a guarda nos mercados. Minha história favorita sobre disciplina, nas entrevistas que realizei, tem como protagonista Randy McKay, um trader peculiar e muito bem-sucedido. Quando McKay baixou a guarda. A carreira de McKay começou quando surgiu o trading cambial de futuros, mas não foi um início promissor. Ele não conseguiu nem completar a faculdade. Saiu em 1968 devido a 6 notas 0. Aquele ano, vale lembrar, foi o auge da Guerra do Vietnã. Como não era mais estudante, McKay foi logo convocado pelos fuzileiros. Embora raramente convocassem recrutas, em 1968 houve 2 meses em que eles receberam uma pequena cota de alistados. Quando McKay voltou do Vietnã em 1970, seu irmão, que era corretor na Bolsa Mercantil de Chicago, CME, sigla inglesa para Chicago Mercantile Exchange, arrumou-lhe um emprego de contínuo no pregão. Esse emprego permitia a McKay trabalhar de manhã e cursar a faculdade no fim da tarde e à noite. McKay não tinha intenção de se tornar trader. Mas, quando já estava quase se formando em 1972, a CME criou uma subdivisão chamada Mercado Monetário Internacional, IMM, sigla inglesa para International Monetary Market, para operar com moedas. Na tentativa de gerar atividade nos novos contratos de futuros cambiais, a CME abriu vagas no IMM para todos os que já eram traders. Como à época o irmão de McKay não precisava da vaga, perguntou a Randy se ele queria ocupá-la temporariamente. Naquele primeiro ano de trading de futuros cambiais, o mercado era tão parado que os traders do pregão de moedas passavam mais tempo jogando xadrez e damas ou lendo jornais do que operando. McKay descobriu que levava jeito para o trading. Ele se deu bem no primeiro ano e continuou ganhando dinheiro ano após ano. Para contextualizar melhor, é importante esclarecer que McKay era um trader muito disciplinado. Talvez a melhor forma de ilustrar essa informação seja sua experiência logo depois do Plano Carter, de resgate do dólar, em novembro de 1978. O dólar vinha caindo de modo constante em relação às principais moedas ao longo do ano inteiro. Então, num fim de semana de novembro, quando todas elas estavam próximas de valores recordes em relação ao dólar, o presidente Jimmy Carter anunciou um plano de apoio à moeda americana. Esse anúncio pegou o mercado de surpresa e provocou uma forte queda das moedas estrangeiras. Na época, McKay estava fortemente comprado em libras esterlinas britânicas. Na manhã de segunda-feira, o mercado de futuros da Libra abriu paralisado pelo limite de queda. Mesmo estando em limite de queda na abertura, uma queda de 600 pontos, era possível negociar moedas no mercado interbancário, que atingiu um preço de equilíbrio instantâneo, permitindo que se operasse livremente. McKay liquidou sua posição comprada em libras naquela manhã no mercado interbancário, que estava negociando 1.800 pontos abaixo, o equivalente a 3 oscilações a limites de queda consecutivas nos futuros. Perguntei a McKay: em situações catastróficas, quando uma notícia surpreendente leva à interrupção do mercado no limite diário e o mercado de espécie atinge imediatamente o equivalente a vários dias limite no futuros, na sua opinião, é melhor sair na hora ou, ao contrário, correr o risco de esperar até o mercado de futuros operar livremente? A resposta de McKay a essa pergunta não deixa a menor dúvida quanto a seu ponto de vista em relação à disciplina. Sigo um princípio que nem sequer me permite tomar essa decisão, disse.
Quando eu tomo uma pancada no mercado, pulo fora total. Não faz a menor diferença em que ponto está o mercado. Pulo fora simplesmente porque acredito que, quando você apanha, suas decisões passam a ser bem menos objetivas do que quando você está se dando bem. E se o mercado tivesse recuperado 1.800 pontos naquele dia, fechando mais alto, eu não estaria nem aí. Se você insiste quando o mercado está totalmente contra você, mais cedo ou mais tarde ele acaba te arrastando. Aquele foi, de longe, o trade de maior prejuízo de McKay até então, custando-lhe 1,5 milhão. Perguntei o que passou pela cabeça dele na época. McKay disse não lamentar. Enquanto você ainda está posicionado, contou, a ansiedade é enorme. Depois que você sai, começa a esquecer. Se você não é capaz de tirar aquele prejuízo da cabeça, não pode ser trader. Portanto, McKay claramente era disciplinado. Agora vamos dar um salto de 10 anos no tempo, até o penúltimo trade de McKay. No último trade, McKay atingiria sua meta de amealhar 50 milhões no mercado. O penúltimo trade deveria aproximá-lo bastante dessa meta, só que não foi bem assim que as coisas aconteceram. Esse trade envolvia uma importante posição comprada em dólares canadenses. A moeda tinha ultrapassado a crucial barreira psicológica dos 80 centavos, e McKay tinha a convicção de que subiria muito mais. À medida que o mercado andava na direção desejada, McKay ia ficando cada vez mais comprado, chegando a acumular uma posição de 2.000 contratos. Naquela época, McKay estava construindo uma casa na Jamaica, para onde ia de vez em quando supervisionar a obra. Num domingo à noite, antes de correr para o aeroporto para pegar seu voo com conexão em Miami, McKay resolveu checar as cotações. Só estava preocupado com uma posição, o dólar canadense. Olhou para a tela e ficou por algum tempo em estado de choque. O dólar canadense tinha despencado exatos 100 pontos. Ele estava atrasado para o voo e o chofer estava esperando. O dólar canadense raramente oscila 20 pontos no overnight, que dirá 100 pontos. Deve ser um erro da tela, pensou McKay. Ele concluiu que, na verdade, o mercado estava inalterado e que o número exibido na cotação tinha um erro de um dígito. Racionalizando assim, correu para o aeroporto. O fato é que a cotação daquela noite não estava errada. O mercado tinha caído 100 pontos até aquele instante, e na manhã seguinte estava 150 pontos abaixo do fechamento de sexta do IMM. O que aconteceu foi que, faltando um mês para as eleições no Canadá, uma pesquisa recém-divulgada mostrou que o candidato liberal, que tinha algumas opiniões radicais, entre elas o apoio à independência do Quebec, e que se acreditava sem chance de vitória, tinha encostado no adversário. Da noite para o dia, a eleição, que parecia resolvida, tornou-se uma incerteza. Para piorar as coisas, embora a obra já estivesse suficientemente adiantada e McKay pudesse se hospedar na casa, os telefones ainda não tinham sido instalados. Estamos falando da época pré-celular. Se quisesse ligar para alguém, ele precisava ir de carro até o hotel mais próximo e esperar na fila para usar um telefone público. Na hora em que conseguiu contato com o operador, sua posição em dólares canadenses havia perdido 3 milhões. Como o mercado também já havia caído muito até ali, McKay retirou apenas 20% de sua posição. O dólar canadense, porém, continuou despencando. Alguns dias depois, a perda de McKay chegava a 7 milhões. Ao se dar conta da dimensão do prejuízo, gritou para seu operador: "Me tira de tudo!" Eis, portanto, o caso de um trader experiente que baixou a guarda momentaneamente, supondo que uma queda inesperada do preço se devia a um erro de digitação e não à realidade. Conclusão apressada para a qual contribuiu o fato de estar atrasado para o voo, o que lhe custou 7 milhões. É verdadeiramente incrível como o mercado não tolera nem sequer a mais fugaz falta de disciplina dos traders. Da próxima vez que se sentir tentado a dar uma relaxada e violar uma de suas próprias regras de trading ou de controle de risco, pense em McKay.